Olá, tudo bem, queridos e queridas, amigos e amigas, irmãos e irmãs? Bom, estou aqui novamente, eu, a missionária Tânia Matos, para dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, que falei sobre a depressão. Como estamos vivenciando um momento muito difícil, um momento do isolamento social e a depressão tem afetado muitas pessoas nesse momento, E esse mês de setembro, estamos na campanha Setembro Amarelo, Que é o mês realmente que a gente é uma campanha que o mundo, está fazendo para vencer a depressão, Então, quem nunca teve depressão? A depressão, ela não tem classe social, não tem idade, até uma criança pode sofrer de depressão, E a gente deve lutar para vencer essa doença. E também a depressão, ela não tem religião, porque até uma pessoa cristã, mesmo que tenha Jesus no coração, pode sofrer de depressão e não conseguir se sair. Então, assim, a solução mesmo para a depressão realmente é procurar ajuda, porque ninguém vence a depressão sozinho. E principalmente a ajuda de um psicólogo e um psiquiatra também. Ir ao médico, ir ao psicólogo não é coisa de doido, não. É importante ter uma ajuda profissional. E para começar, assim, você tem que avaliar o tipo de depressão que você está sentindo e de onde vem essa depressão, certo? Então, quando a depressão chega aos extremos, a ponto de querer levar a vida da pessoa, comprometer totalmente a vida da pessoa, e ao ponto da pessoa querer desistir de viver, já é algo muito grave. Então isso incomoda muito. Eu mesmo já tive depressão em várias fases da minha vida. Já tive depressão quando criança, já tive depressão na adolescência, já tive depressão grande, já tive depressão trabalhando, e todos os tipos de depressão que eu tive, eu venci. De início eu tentei vencer só, mas aos poucos eu fui buscando ajuda de pessoas como meus superiores, sabe? Líderes, professores, pessoas que estavam ao meu redor e até ajuda religiosa. Isso me ajudou muito a vencer a depressão. Mas recentemente, eu até parei de gravar, vocês não viram eu gravando, Em 2019 eu tive uma depressão, por quê? Tive uma depressão de sobrecarga de trabalhos, porque eu estava trabalhando muito, que eu trabalhava 40 horas, e em escola, Então isso estava me sobrecarregando e junto com as atividades da igreja, e assumi muitos cargos. Então eu tive que me afastar da igreja para poder até melhorar, porque a depressão que eu estava gerou ansiedade, gerou uma tristeza muito grande em mim e ainda gerava dores no estômago. Eu sentia muita dor no estômago, então juntava tudo. Pela sobrecarga de trabalho, estresse, ansiedade, veio também a depressão, tudo junto. Aí teve um dia que eu fiquei tão triste assim, depois que eu tinha chegado da igreja mesmo, tão triste que eu deitei no sofá e fiquei uma semana sem conseguir levantar e dentro de mim parecia que era tudo treva, sabe? Tudo escuro assim, uma tristeza tão profunda, porque cheguei a esse momento assim de fazer coisas demais e não ter retorno, Então eu descobri que isso ocorre até porque a gente própria não estava se valorizando, eu não estava me valorizando, eu só estava trabalhando, servindo os outros, servindo e não estava servindo a mim mesma, não estava se dedicando a mim mesma, não estava me descansando como deveria descansar.
e aquilo afetou a minha saúde de tal forma que eu tive que abrir mão de algumas tarefas que estava me sobrecarregando, porque a depressão era muito forte, eu não conseguia vencer assim, a ponto de eu ter que ir no psicólogo e com a ajuda de um profissional, claro. E aí meu esposo, eu sou casada, meu esposo me levou no médico e a doutora conversou comigo e o que ela me disse aliviou meu fardo. Porque às vezes a gente tem medo de dizer não em algumas situações, a gente tem medo de abrir mão de algumas atribuições, com medo do que eles vão dizer pra gente. Mas eu fui forte assim, para eu ignorar o que eles iam me responder de volta. E independente deles gostarem ou não, eu tive que abrir mão de certa atribuição, de certa sobrecarga. Aí eu tive que abrir mão de uma das sobrecargas que estava me sobrecarregando, das atribuições dos cargos. Então, abri mão dos cargos da igreja que eu frequentava. Tive que abrir mão e fiquei só com o meu trabalho, só trabalhando e pronto, casa, trabalho, para poder me descansar e cuidar da minha saúde. Eu precisei fazer isso. E dedicar a mim, dedicar o tempo a mim, para eu me sentir melhor, porque era difícil o estado que eu estava, para ponto de eu ficar uma semana sem conseguir me levantar, sem conseguir fazer nada. E mesmo que eu assistisse algum vídeo, parecia que nada ia mudar, parecia tão forte a sensação que eu estava, e eu orava, e eu comecei a orar, e parecia que não adiantava. Mas chega uma hora que Deus atende a tua oração. É assim, chega uma hora que Deus atende, chega uma hora que os teus pensamentos já mudam. E aí, quando você sai do lugar, quando você vai procurar ajuda, aí você consegue ser iluminado, né? Seja quem for você, né? Você vai ser iluminado. Então, é necessário ajuda, é necessário sair do lugar e ter alguém para ajudar. E é bom compartilhar, sim, com alguém. É muito bom. E aí, quando eu fiz isso, né? Além de às vezes eu buscava algum vídeo na internet, às vezes não estava ajudando muito logo de início, mas fui assim, como o meu pensamento ficou neutro, né? Parado, mas eu fui tentando colocar palavras, né? Palavras na minha mente positiva, palavras positivas para vencer as palavras negativas, até que eu consegui vencer, graças a Deus, né? E aí eu aprendi com essa experiência a cuidar de mim, que a gente precisa investir em nós e se amar. E não sempre servir aos outros, mas você tem que ter também o tempo para si próprio. Bom, então a gente precisa descobrir a raiz do mal. Quando que começou isso? Como iniciou esse problema, certo? E o segundo passo é, qual é o local do problema? Se o problema está vindo de um local, saia desse local, se afaste desse local. Se está vindo de uma sobrecarga de trabalho, abra mão de alguma, mas tenha o seu tempo mais livre, porque você não é de ferro e nem de aço, você é de carne e osso, né? E a nossa vida, ela é tão frágil, qualquer coisa a gente pode, né? Esvanecer, né? A gente pode, né? Qualquer coisa pode afetar a nossa saúde, qualquer coisa a gente pode adoecer. Então a gente tem que ficar atento aos sinais biológicos do nosso corpo. A gente tem que fazer aquilo que a nossa mão alcança. O que você não pode fazer, deixa Deus fazer por você. Terceiro passo, existem pessoas envolvidas nesse problema? Ou que influencia o problema, ou que aumenta o teu problema? Se afaste das pessoas que te faz piorar e fica perto de quem te ajuda, fica perto de quem te conforta, tá bom? Agora o quarto passo, existem teorias ou músicas que te oprimem? Existe alguma coisa que te oprime? Então se afasta disso. É uma música, é alguma teoria? É alguma coisa que está te oprimindo? Alguma coisa que você está vendo, um filme, alguma coisa assim? Então você se afasta e busca fazer uma atividade mais prática. Se estudar muito te oprime, então não estuda muito, sabe?
Busca mais atividades mais práticas. E o quinto passo, a solução. Qual é a solução? Fazer terapia cognitiva, terapia respiratória, meditação dirigida, procurar um psicólogo, psiquiatra, trabalhar, fazer alguma coisa que você goste, que é muito bom, desde quando você goste, né? Ganhar dinheiro sempre dá uma energia boa dentro da gente, né? Desenvolve assim no cérebro da gente alguma coisa boa quando você ganha dinheiro, porque você vai poder fazer alguma coisa, né? Comprar roupas, comprar merendas, comprar coisas que você gosta, ir no salão, se cuidar, sair de férias, viajar, sair com a família, ficar perto da família. Então isso tudo vai te trazer o quê? Uma alegria imensa à tua alma. Ler bons livros, livros de conselho, livros de autoajuda, livros principalmente com letras grandes, ouvir músicas alegres, né, que te alegre a alma, praticar esportes ou exercício físico, tocar alguma coisa, aprende, fazer crochê, tricô, aprende a fazer alguma coisa. Então tudo isso já leva à solução. Você ocupa a tua mente com algo que te alegre, com algo que você tem prazer, com algo que você gosta. E aí vai mudar toda a tua rotina para melhor, e você vai regozijar, e você vai ser muito feliz. E um passo muito importante é a gente ficar sempre com a família, né? Ter o calor humano da família, né? A tua família nunca vai te deixar só. Mas também não pode assim também te cercar, né? Tua família também não pode te cercar, te impedir também de fazer o que você quer. Então você seja livre. E a família deve estar sempre observando você de longe, né? Passando aquela segurança, confiança, porque é muito importante. E o sétimo passo, você sempre vai querer ouvir palavras de otimismo, então você vai buscar ouvir essas palavras de otimismo. E por fim, eu quero dizer que os pensamentos tristes escravizam muito a gente, então a gente precisa se libertar deles. Agora, se for demônios, você precisa se libertar, né? Se a sua depressão for por um demônio, você precisa se libertar disso, sair dos locais da tristeza, né? E buscar coisas que te alegrem e te animem. Ler a palavra de Deus, ler o Salmo 91. Bom, quando eu sofri depressão, quando eu estava na escola a primeira vez, né? É porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, comecei a trabalhar muito cedo. E aí eu tive depressão porque todo o dinheiro que eu tinha, que eu ganhava, eu não gastava comigo. Então eu vivia para ajudar minha família. E aí eu tive depressão. Mas eu recebi uma frase em uma brincadeira lá de uma estagiária. Duas estagiárias estavam fazendo uma brincadeira com a gente. Aí cada uma ganhava uma frase. E a frase que eu ganhei foi a seguinte: viver, o melhor remédio ainda é viver. Quando eu li aquela frase entrou em mim, gerou em mim um otimismo tão grande que ela não sabia o que eu estava passando. E aí eu pensei assim, viver ainda é o melhor remédio. E realmente eu comecei a refletir sobre isso, porque morrer não é a solução. Porque se eu morresse naquele momento, eu não tinha como solucionar meus problemas, mas eu viva, eu posso solucionar os meus problemas. Então, a gente tem que lutar para a gente estar vivo, para a gente solucionar os nossos problemas. E você tem um potencial muito grande. Você pode ir mais longe do que você imagina, você pode solucionar os seus problemas. Você é forte porque Jesus está contigo. Deus está contigo, você é forte. Pede ajuda ao Senhor. Você vai vencer. Você vai vencer. Eu venci desde criança. Eu vim de uma família humilde, uma família que não tinha muitas condições. Mas a minha vida foi muito dolorosa, difícil. Mas mesmo difícil, por tanto sofrimento que foi a minha vida, eu disse a Deus assim: Senhor, eu quero viver. Me ajude a viver, me dê forças para viver, por mais que eu não tenha força, porque o sofrimento era grande. Mas por mais que eu não tenha força, eu pedi ao Senhor para me ajudar a viver. E Deus me ajudou e eu cheguei até aqui.
Então, assim, eu acho assim que a gente que não tem, que as pessoas, né, e dependendo da classe social delas, elas enfrentam problemas, sabe? Uma pessoa que cresceu numa vida que não teve condição, então ela vai se esforçar e lutar para ter as coisas. Então a vida para essa pessoa vai ter sentido, né? Vai ter sentido porque eu vou trabalhar para ter o que eu quero, o que eu sonho. E se eu fosse rica, eu não ia lutar por nada porque eu já ia ter tudo, né? Então, assim, eu acho mais difícil uma pessoa que tem tudo vencer a depressão porque ele não encontra o sentido da vida na busca das coisas porque já tem. Então, eu digo para você que tem uma classe social melhor e que sofre de depressão, que doe, ajude alguém que precisa. Se você vê uma jovem, uma criança, acompanhe a vida de uma criança, sabe? Invista em alguém, em um sobrinho, em um parente seu e veja essa pessoa crescer e veja essa pessoa alegre, porque quando a gente ajuda alguém, a gente também alegra a nossa alma. Quando a gente vê alguém crescendo e pode investir na vida dessa pessoa, é tão bom pra gente, isso eu digo assim, que é a cura da nossa alma, tá entendendo? Então é dessa forma que você vai vencer a depressão, sabe? Porque você já é abastado, porque você já tem tudo, né? Então você só vai vencer a depressão ajudando alguém. E começa pelas pessoas de perto, pelos domésticos da fé, pela tua família, por alguém que está perto de você, tá bom? Ai, como eu gostaria de ficar aqui falando com vocês, né? Até concluir esse assunto, porque é umas, deixa eu ver, é quase 3 páginas que eu gravei aqui, né? Para falar com vocês. Mas é isso aí que eu estou falando por hoje, né? Vou ver se eu consigo gravar a outra parte do assunto, né? Porque o tempo está acabando. Obrigado por tudo. Obrigado. Que Deus abençoe vocês grande e poderosamente e que vocês possam enfrentar esse problema assim da forma mais tranquila, sabe? E descobrir o sentido da vida, sabendo que sempre é bom se encantar com as coisas de Deus, as coisas da natureza. Se identifique nesse momento com o universo.